Olá pessoal, eu sou o Felipe do PET Engenharia Química e nesse vídeo a gente vai resolver mais um exercício da nossa lista de balanço de energia com reação química. O nosso enunciado então é o seguinte: um processo de destilação foi projetado para separar uma mistura etileno-etano, conforme mostrado na figura. Já eu apresento essa figura. A corrente de produto de topo consistirá em 98% de etileno, devendo haver recuperação de 97% do etileno existente na alimentação. A alimentação tem uma taxa de 1.000 libras por hora, contendo 35% de etileno. Ela entra no pré-aquecedor como líquido subresfriado, temperatura menos 100 graus Fahrenheit, pressão 250 psia, de modo a sofrer aumento de sua temperatura em 20 graus Fahrenheit, antes de acessar a coluna de destilação. O calor específico do etano líquido pode ser considerado constante e igual a 0,65 BTU por libras graus Fahrenheit. O calor específico do etileno líquido pode ser considerado constante e igual a 0,55 BTU por libras graus Fahrenheit. Os calores específicos e as temperaturas de saturação de misturas podem ser determinados aproximadamente em base ponderal a partir das respectivas composições em frações mássicas. Uma razão ótima de refluxo de 6,1 libras de refluxo por libra de produto foi determinada previamente e será usada. A pressão de operação da coluna será de 250 psia. Dados adicionais são os seguintes. Então aqui a gente tem nossos componentes, o etano e o etileno, as respectivas temperaturas de saturação e os respectivos calores de vaporização. Aí, o enunciado pede o seguinte: letra A quantidade em libras de vapor a 30 psia requeridas no refervedor por libra de alimentação. B. A taxa em galões por hora de fluido de refrigeração no condensador, considerando-se um aumento de 25 graus Fahrenheit na sua temperatura ao deixar o condensador, sendo-se o calor específico aproximadamente de 1 BTU por libras graus Fahrenheit e sua massa específica 50 libras por pés cúbicos. E C, a temperatura do produto de fundo quando ele entra no pré-aquecedor. Então, gente, a gente tem um enunciado bem grande com várias informações, mas com o nosso fluxograma vai ficar um pouco mais fácil de compreender. Então, esse é o nosso fluxograma. A gente vai ter 1.000 libras de alimentação e o que sai do nosso processo vai ser aqui do nosso produto. E aí o que sai da coluna vai ser nosso produto de fundo, que vai passar pelo pré-aquecedor. Então essa vai ser outra corrente de saída. Então a gente, em suma, vai ter essa corrente de entrada, a corrente de produto e essa corrente de produto de fundo como corrente de saída. Então a alimentação começa aqui no pré-aquecedor, que vai sofrer um aumento da temperatura. Essa alimentação vai entrar na coluna e a parte de vapor vai sair aqui pelo topo e a parte líquida vai sair aqui por baixo. Do topo, a gente vai passar por um condensador, que será refluxado, e para acontecer isso, a gente vai utilizar um fluido refrigerante, e o que não for refluxado vai sair aqui como produto, e o nosso líquido aqui, que sai do produto de fundo, vai passar por um refervedor, que vai gerar um gás, que vai voltar para a coluna, e para que isso aconteça, a gente vai utilizar vapor, que vai sair como um condensado, um líquido saturado. Para que a gente resolva todo esse nosso sistema, a gente precisa criar subsistemas. O primeiro deles é o subsistema A, que engloba todos esses três componentes, ou seja, a coluna, o condensador e o refervedor. Do enunciado, foi fornecido a composição da nossa corrente de alimentação, que além de valer 1.000 libras por hora, a gente vai ter 0,65 de etano, ou seja, fazendo 0,65 vezes 1.000, a gente determina a massa de 650 libras, e de etileno, a fração é 0,35. E fazendo o produto, a massa em libras de etileno é 350. O nosso segundo subsistema vai ser esse, que engloba o condensador. Nele, a gente sabe do enunciado que 97% do etileno que entra aqui nessa corrente de alimentação é recuperado. Ou seja, 97% de 350, que é o valor que a gente acabou de calcular, vai dar 340 libras de etileno recuperados, ou seja, que sai aqui nessa corrente de produto. Além disso, o enunciado fornece que a cada 2 libras de etano, a gente tem 98 libras de etileno. Então, fazendo aqui um chiqueirinho, a gente determina
que nessa corrente de produto a gente vai ter 6,94 libras de etano. Então, com esses valores de massa que a gente descobriu, a gente consegue determinar as frações e, além disso, que a gente dispôs as massas que compõem essa corrente. O nosso terceiro subsistema é o C, que envolve o pré-aquecedor. Nele, a gente consegue determinar a massa dessa corrente que sai do pré-aquecedor fazendo um balanço de massa global. Ou seja, a gente tem 1.000 libras entrando aqui no processo através dessa corrente e já saindo vai ser o valor que está aqui na corrente de produto, os dados referentes ao etileno. Temos 350 libras entrando aqui na corrente de alimentação e saindo da corrente de produto temos 340 libras, ou seja, o que sai aqui do pré-aquecedor vai ser 10 libras. Já para o etano, a gente tem 650 libras entrando no pré-aquecedor e saindo da corrente de produto temos 6,94 libras. Portanto, da corrente do pré-aquecedor saem 643,06 libras de etano. Com esses valores, a gente consegue mais uma vez calcular as frações mássicas de cada um dos nossos compostos. De etano é 0,9847 e de etileno é 0,0153. E ao lado temos os valores de massa que compõem essa corrente. Agora, para que a gente consiga fazer mais cálculos, a gente precisa aplicar um balanço de energia. Aqui no nosso sistema, a gente pode desconsiderar energia cinética, energia potencial, trabalho de eixo e calor. Então, o que nos resta é que a variação de entalpia vai ser igual a zero. Ou seja, toda a entalpia que entra no processo vai ser igual à entalpia que sai do processo. Além disso, a gente consegue calcular esses valores de entalpia pelo CP ΔT. Voltando ao nosso subsistema A, nele a gente precisa primeiro nomear algumas correntes para ficar mais fácil. Então a corrente que entra na coluna vai ser F, a que sai do produto de fundo é PF, essa corrente que entra e sai do condensador de refrigerante é a R, e a corrente de produto é a P. E por fim, essa corrente que entra e que sai do refervedor vamos chamar de V. Então o que entra no nosso sistema? São as correntes F e V. Já o que sai é a P, a PF e a R. Além disso, o enunciado nos fornece que a temperatura inicial, ou seja, aqui da nossa corrente de alimentação, é de menos 100 graus Fahrenheit. Então aqui a gente tem nossa equação que vai reger o subsistema A. O primeiro termo, referente a NF, a gente pode calcular. O enunciado nos fornece que a gente consegue calcular o CP da corrente de alimentação fazendo uma média ponderada dos CPs, tanto do etano quanto do etileno. Então, no etano, a gente tem que a fração mássica é de 0,65. Além disso, o seu CP também tem um valor de 0,65. Já do etileno, o valor da fração mássica é 0,35, enquanto o seu valor de CP é 0,55. Então, somando esses dois produtos, a gente determina que o CP da nossa corrente F é 0,62 BTUs por libras graus Fahrenheit. Então, agora, calculando o nosso CP ΔT, temos que o CP é 0,62, a temperatura final é menos 80 graus Fahrenheit, enquanto a temperatura inicial é menos 100 graus Fahrenheit, e aqui a gente tem o valor da nossa corrente F, que é 1.000 libras. Portanto, dessa nossa primeira corrente, temos um total de entalpia de 12.400 BTU por hora. Já do nosso segundo termo, da corrente V, temos o seguinte, que a entalpia vai ser igual ao V, que é o valor da corrente em libras, multiplicado pelo calor latente. Por quê? Porque o vapor entra como um vapor saturado e sai como um líquido saturado. Então essa diferença aí de entalpia é igual ao calor latente. Além disso, esse valor de calor latente vale 945. Então essa é a nossa expressão para a entalpia da corrente V. Da nossa corrente de produto, a gente sabe que a maior parte é composta por etileno. Então aqui a gente não precisa fazer uma média, porque a gente considera que o CP da corrente é igual ao CP do etileno. Então, fazendo CP ΔT, temos CP igual a 0,55, a temperatura final é menos 30 e a temperatura inicial é menos 100. E o valor da corrente P é 346,94, como a gente já calculou anteriormente. Então, a entalpia relacionada a essa corrente é de 13.360 BTU por hora. Em seguida, para a nossa corrente de produto de fundo, aqui a gente considera que a maior parte é de etano,
e o valor respectivo do CP para o etano é 0,65. A temperatura final é de 10 graus Fahrenheit, enquanto a temperatura inicial é de menos 100. E o valor da vazão máxima dessa corrente é 653,05 libras por hora. Portanto, a entalpia relacionada a essa corrente é de 46.693,1 BTU por hora. Por fim, a gente tem os dados referentes à nossa corrente de refrigerante. Então, a entalpia associada a essa corrente, a gente vai considerar o CP, que o enunciado nos forneceu, que vale 1, e a variação de temperatura é de 25 graus. E a gente multiplica esse valor pela corrente R, em libras. Então, o que a gente determina para essa corrente é que a entalpia é igual a 25R. Tanto o valor de R quanto de V, a gente vai descobrir daqui para frente. Em suma, somando todos esses valores que a gente descobriu, para os valores de entalpia e considerando essas variáveis V e R, a equação que a gente chega é a seguinte: 945V menos 25R igual a 47.653,1. Agora, pessoal, para que a gente descubra o valor de R, a gente precisa considerar o subsistema B. Nele, o enunciado nos fornece que tem uma taxa de refluxo ótima, considerando 6,1 libras de refluxo por libra de produto. Ou seja, escrevendo-se em uma equação, o nosso valor de refluxo, representado por Rx, como a gente pode ver aqui no nosso fluxograma, vale 6,1 P. A gente já descobriu o valor de P, que vale 346,94. Portanto, o valor do nosso corrente de refluxo é 2.116,3 libras por hora. Além disso, caso a gente some as correntes de refluxo e de produto, a gente descobre a corrente de produto de topo, que vale 2.466,94 libras por hora. Mais uma vez, a gente precisa considerar um processo de vaporização, ou o seu inverso. Então aqui a gente pode perceber que da corrente de produto de topo, a gente vai ter um gás saturado. Ele vai passar pelo condensador e vai virar um líquido saturado, que vai voltar para a nossa coluna. Então o calor de vaporização do etileno, segundo o enunciado, é de 135. E a gente multiplica esse valor pela vazão máxima da corrente, que a gente acabou de descobrir. Além disso, como a gente descobriu no subsistema A, que a entalpia associada à corrente refrigerante vale 25R. Portanto, isolando o R dessa nossa equação, a gente determina um valor de 13.321,5 libras por hora para a nossa corrente de refrigerante. Voltando ao nosso subsistema A, como a gente descobriu o valor de R, a gente calcula o valor de V, que vale 402,85 libras por hora. Agora, pessoal, vamos relembrar o que o enunciado nos pediu. Da letra A, ele pede a quantidade em libras de vapor a 30 psia requeridas no refervedor por libras de alimentação. Então, a gente já calculou o valor da nossa corrente de vapor, que é 402,85 libras de vapor, e na alimentação a gente tem 1.000 libras. Portanto, essa razão é 0,403. A letra B pede o seguinte: a taxa em galões por hora de fluido de refrigeração no condensador, considerando-se um aumento de 25 graus Fahrenheit na sua temperatura ao deixar o condensador, sendo seu calor específico aproximadamente de 1 BTU por libras grau Fahrenheit e sua massa específica 50 libras por pés cúbicos. Então, aqui basta a gente fazer um chiqueirinho. A gente descobriu que o valor da nossa corrente R de refrigerante é 13.321,5 libras de refrigerante por hora. Além disso, da massa específica, a gente consegue relacionar que a cada 1 pé cúbico de refrigerante, a gente tem 50 libras de refrigerante. E uma outra conversão é que 1 pé cúbico vale 7,48 galões. Portanto, a quantidade em galões que a gente tem no nosso fluido refrigerante é 1.992,9 galões por hora. Por fim, a letra C pede o seguinte: a temperatura do produto de fundo quando ele entra no pré-aquecedor. Então, a gente está falando aqui da nossa corrente de produto de fundo quando entra no pré-aquecedor. Para que a gente determine esse valor, basta a gente aplicar a nossa equação do balanço de energia. Ou seja, a entalpia que entra no pré-aquecedor vai ser igual à entalpia que sai do pré-aquecedor. Então, de entrada, a gente tem essa corrente aqui de alimentação e de saída, essa corrente aqui de produto de fundo. Ou seja, PF vezes CP delta T igual a F vezes CP delta T. O valor da nossa corrente de produto de fundo a gente já determinou, que é 653,06. O CP dessa corrente a gente considera que a maior parte é de etano,
ou seja, o CP é 0,65, a temperatura final é 10 graus Fahrenheit e a gente subtrai a nossa temperatura de entrada de etano. Já da corrente de alimentação, o valor da sua vazão máxima é de 1.000 libras por hora. O CP a gente já calculou, que é o CP médio, equivalente a 0,62. A temperatura final é menos 80 e a temperatura inicial é menos 100 graus. Portanto, isolando nosso valor de T entrada de etano, a gente determina um valor 19,21 graus Fahrenheit. E com isso, pessoal, a gente encerra esse nosso exercício. Sei que pode parecer um pouco complexo assim, mas revejam o vídeo e sigam passo a passo, que fica mais fácil de entender. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também desejo a todos bons estudos. Até mais, pessoal!